Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar fundo na história de uma das máquinas de guerra mais complexas, mais caras e, olha, mais controversas já feitas. O super porta-aviões USS Gerald R. Ford. A gente vai entender como uma aposta de quase 20 bilhões de dólares, que por um tempo pareceu um fracasso total, acabou virando o jogo e redefinindo o futuro do poder naval. A nossa história de hoje começa com uma pergunta que literalmente vale bilhões. Como é que se aposenta uma lenda? Uma verdadeira dinastia de navios que dominou os oceanos por meio século. E mais importante, por que arriscar tudo, apostar uma fortuna em tecnologias tão novas, tão radicais, que elas quase levaram o projeto naval mais caro da história para o fundo do mar antes mesmo de começar? Essa é a saga do USS Gerald R. Ford. Muito bem, vamos lá. Para a gente entender a revolução que o Ford representa, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e olhar para o gigante que ele veio substituir. Porque exatamente a era do seu predecessor, a famosa classe Nimitz, chegou a um fim que era inevitável. Olha, por quase 50 anos, os porta-aviões da classe Nimitz foram o símbolo máximo do poderio naval americano. Pensa bem, era uma verdadeira cidade flutuante com uma pista de pouso no topo, tudo movido à energia nuclear. Só que essa lenda, com seu design que era fundamentalmente baseado em válvulas e vapor, tinha chegado a um beco sem saída tecnológico. O tempo dela estava se esgotando. E os problemas não eram pequenos, eram críticos. Primeiro de tudo, energia. Os reatores do Nimitz estavam no limite, sabe? Eram simplesmente incapazes de alimentar as armas do futuro, como lasers, canhões eletromagnéticos, coisas assim. Segundo, o peso. O navio literalmente não aguentava mais modernizações. Qualquer equipamento novo poderia comprometer a estabilidade dele. E terceiro, e talvez o mais importante, os custos. Aquela infraestrutura toda a vapor exigia uma tripulação gigantesca e uma manutenção caríssima e complicada. Resumindo a ópera, a classe Nimitz era uma plataforma fantástica, sim, mas que não tinha mais para onde crescer. E é exatamente aí que a gente entra na criação do seu sucessor. Uma história, olha, de ambição monumental, custos que são até difíceis de imaginar e uma crise de tecnologia que quase afundou o projeto inteiro antes mesmo dele tocar a água. A visão por trás do projeto, que na época era chamado de CVN-21, era muito ambiciosa. Criar uma plataforma que fosse a prova de futuro, projetada para os próximos 50 anos. Os objetivos eram bem claros: ter flexibilidade para integrar tecnologias que na época ainda nem existiam, aumentar drasticamente o poder de fogo e, aqui vem o grande paradoxo, ser mais barato de operar no longo prazo. A meta era uma economia de 4 bilhões de dólares por navio ao longo da sua vida útil. E foi uma jornada longa, viu? Bem árdua. O primeiro pedaço de aço foi cortado lá em agosto de 2005 e o navio só foi comissionado, ou seja, oficialmente entregue para a Marinha, em julho de 2017. Foram 12 anos de construção para dar um salto tecnológico de meio século. E o preço dessa revolução toda? Bom, preparem-se, é estratosférico. Vamos aos números. Mais ou menos 13,3 bilhões de dólares só para construir o navio. Some a isso outros 4,7 bilhões em pesquisa e desenvolvimento para toda a nova classe de porta-aviões. No total, a gente está falando de quase 18 bilhões de dólares. Era, sem a menor sombra de dúvida, uma aposta de altíssimo risco. E olha, por um bom tempo, parecia que essa aposta bilionária ia dar terrivelmente errado. As mesmas tecnologias que faziam o Ford ser tão revolucionário eram o seu calcanhar de Aquiles. O sistema de lançamento eletromagnético, o radar de banda dupla e o mais problemático de todos, os novos elevadores de armas, tudo isso apresentou falhas em cascata. E agora vem o fato mais chocante. O navio foi oficialmente entregue em 2017 com nenhum dos seus 11 elevadores de armas funcionando. Pensa nisso por um segundo. Um porta-aviões de 13 bilhões de dólares que não conseguia levar uma única bomba do paiol para o convés de voo. Era, para ser bem sincero, um desastre completo. Mas a maré virou. E a chave para essa reviravolta, e na verdade para todas as capacidades incríveis do Ford, está numa mudança fundamental lá no coração do navio: a forma como ele gera energia. A chave para a solução está na filosofia do design. Pensa assim, os reatores do Nimitz foram feitos com um propósito principal:
gerar vapor para girar as hélices. Já os novos reatores A1B do Ford são, na essência, usinas de energia nuclear compactas, otimizadas para gerar uma quantidade absurda de eletricidade. Essa mudança transforma o Ford num navio all-electric, 100% elétrico, o que elimina aquela rede complexa e cheia de problemas de tubos de vapor, simplificando drasticamente a manutenção. E o resultado dessa nova filosofia de design? Um aumento de mais de 250% na capacidade de geração elétrica. Essa é a margem de energia que o Nimitz precisava desesperadamente, mas nunca teve. É essa energia extra que alimenta todas as outras tecnologias revolucionárias do navio. Sem ela, nada do que a gente vai ver a seguir seria possível. Com essa energia toda sobrando, a Marinha pôde finalmente aposentar as velhas catapultas a vapor e instalar o IMLS, o Sistema de Lançamento Eletromagnético. Ele usa motores de indução linear, é a mesma tecnologia dos trens de alta velocidade, para dar um empurrão suave e controlado que estressa muito menos a estrutura dos aviões. Ele tem um controle de precisão para lançar de tudo, desde drones levinhos até caças pesados e cheios de bombas. E a eficiência energética é de 90%. Um salto gigantesco se a gente pensar que o sistema a vapor tinha só 5% de eficiência. E na hora de pousar, o sistema AAG usa umas turbinas que usam a resistência da água para absorver a energia, tudo controlado por software para uma parada precisa e segura. Mas a busca por eficiência não parou por aí. O próprio convés de voo foi totalmente redesenhado. A ilha, que é aquela torre de comando, foi movida 42 metros para trás. Pode não parecer muito, mas isso criou uma área de manobra gigante. O resultado? As operações de reabastecer e rearmar os aviões agora acontecem ao mesmo tempo que os pousos e decolagens, eliminando os velhos gargalos do Nimitz. A analogia perfeita é de um pit stop de Fórmula 1. Tudo acontece de forma rápida, sincronizada e, claro, mortalmente eficiente. Uma pausa rápida aqui. Pessoal, se estiverem curtindo essa análise técnica, não esqueçam de deixar o like e compartilhar. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo detalhado pra gente. Vamos avançar então para ver como tudo isso se consolidou. Depois de anos de problemas, de críticas pesadas, chegou a hora da prova de fogo para o Ford. O momento de provar seu valor, passando da crise para a validação em condições reais de combate. Em 2021, chegou a hora do teste definitivo, os testes de choque. A Marinha detonou cargas massivas de explosivos perto do navio para simular um impacto real de uma batalha. Muitos críticos duvidavam que os sistemas eletrônicos, que eram tão novos e sensíveis, iam aguentar o tranco. O resultado, o Ford sobreviveu com danos mínimos, provando que sua estrutura e sua tecnologia eram sim robustas e prontas para a guerra. Mas a prova de fogo de verdade veio em 2023, no seu primeiro desdobramento operacional. E aqui, os números falam por si. Foram 8 meses no mar, quase 80 mil milhas náuticas navegadas e mais de 10.300 sortidas de combate realizadas. E o mais importante de tudo, aqueles sistemas críticos, o EMOS e o AAG, que antes eram um pesadelo do projeto, funcionaram perfeitamente, acabando de uma vez por todas com as dúvidas sobre a sua confiabilidade. E aqui a gente chega na métrica que realmente importa no cenário de guerra, a letalidade. O resultado final de toda essa tecnologia é que o Ford consegue gerar 30% mais sortidas aéreas por dia do que o Nimitz. Para colocar isso em perspectiva, o veredito tático é impressionante. Um único SS Gerald R. Ford entrega o mesmo poder de fogo aéreo que exigiria 1.3 porta-aviões da classe Nimitz. É muita coisa. E a revolução não foi só na parte tecnológica. O fator humano também foi central no projeto. A gente pode dizer adeus àquelas camaradas apertadas para 180 marinheiros da classe Nimitz. No Ford, os alojamentos são para no máximo 40 pessoas e com banheiros integrados. Corredores mais largos, iluminação de LED, academias melhores, lounges com Wi-Fi, tudo foi pensado para melhorar a qualidade de vida e a eficiência de uma tripulação que, graças à automação, é centenas de marinheiros menor. E assim, a gente chega ao veredito. Depois de toda essa jornada de custo, crise e finalmente validação, será que foi um salto quântico justificado? A conclusão da análise é um sonoro sim. Aquele custo inicial altíssimo é, na verdade, um investimento que se paga com uma economia de 4 bilhões de dólares por navio ao longo de sua vida. Mas o retorno mais importante não é o financeiro, e sim o estratégico. A arquitetura totalmente elétrica garante que o Ford não vai ficar obsoleto. Ele já está pronto para as armas do futuro, como lasers e enxames de drones, garantindo sua dominância nos mares por muitas décadas.
Como a própria análise da Marinha conclui, e eu cito, o CVN 78 estabeleceu um novo padrão de eficiência e letalidade, solidificando o seu título não apenas como o maior, mas como o mais capaz navio de guerra do mundo. É uma afirmação e tanto. E agora a pergunta final vai para todo mundo que acompanhou até aqui. Depois de ouvir tudo isso, o que vocês acham? O USS Gerald R. Ford foi um investimento genial e necessário para o futuro ou foi uma extravagância tecnológica com custo proibitivo? No fim das contas, a conta fecha? Deixem as opiniões aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima análise.